RCP Notícias. 12 horas em Cabo Verde, aliás, 13 horas em Cabo Verde. Vamos conferir as notícias no Jornal da Tarde. Primeiro, conferimos então os títulos. Ministra da Justiça diz que já se equaciona o alargamento da célula aeroportuária antitráfico que funciona no Aeroporto Internacional Nelson Mandela durante a visita hoje à referida instituição na capital cabo-verdiana. O Ministério da Agricultura e Ambiente apresenta a estratégia de desenvolvimento a longo prazo com baixas emissões de gases de efeito de estufa para Cabo Verde. O documento abrange todos os setores, nomeadamente o sistema agroalimentar e transporte. Fórum Regional da Juventude decorre no Mindelo, um evento de 2 dias. O Primeiro-Ministro presidiu a sua abertura e tem como meta contribuir para o estabelecimento de políticas públicas, incentivos ao empreendedorismo. Falha nos sistemas da empresa Microsoft causa diversos constrangimentos a nível mundial. Por exemplo, Espanha sofre perturbações em todos os 46 aeroportos civis. A Microsoft diz que está mobilizada e a tratar o assunto com a mais alta prioridade e urgência. Conhecidos os títulos, vamos então ao desenvolvimento com o jornalista Orlando Lima. Ora viva, boa tarde, seja bem-vindo a este Jornal das 13 aqui na Rádio de Cabo Verde. O Ministério da Agricultura e Ambiente apresentou hoje a estratégia de desenvolvimento a longo prazo com baixas emissões de gases de efeito para Cabo Verde. O documento abrange todos os setores, nomeadamente o sistema agroalimentar e transporte. Depois da apresentação pública de hoje, será aprovado pelo Governo para depois ser submetido ao Secretariado da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas. Mais informações com a repórter Joana Lopes. Cabo Verde deve atingir até 2050 a neutralidade carbónica, o que quer dizer que até essa data o país deve emitir a mesma quantidade de carbono que absorvemos. Para o efeito, é necessário uma estratégia, um documento que decorre do facto do país ter aderido à neutralidade carbónica em 2017 e decorre também dos compromissos do Acordo de Paris. É neste contexto que o Ministério do Ambiente está hoje na praia a apresentar a estratégia de desenvolvimento a longo prazo com baixas emissões de gases com efeito de estufa, explica o Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva. Nós estamos a falar exatamente das medidas que levam, portanto, à redução das emissões. Isto vamos ter que tocar em todos os setores que têm que ver com a emissão dos gases de efeito de estufa. Tem a ver também com a transição energética, portanto, o aumento considerável das energias renováveis, a eficiência energética, tem a ver com todo o sistema agroalimentar, porque, como sabem, muitas emissões também decorrem do sistema agroalimentar e, portanto, há medidas aqui muito claras de adaptação, de adoção de tecnologias para que nós não tenhamos que emitir mais do que deveríamos nesta matéria. E tem a ver com a mobilidade elétrica, portanto, a nível dos transportes. Tem a ver também com a sequestração do carbono. Há trâmites que o documento deve percorrer antes da sua apresentação final e implementação, explica a governante. De seguida, o Governo vai ter que apreciar, aprovar para efeito da apresentação ao Secretariado da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. É esta instância que aprova, entretanto, o documento e, de seguida, vai ter que ser publicado aqui em Cabo Verde e devidamente também apresentado, diria, numa abordagem muito mais ampla em termos de compromisso. O objetivo geral do evento é comunicar os resultados do trabalho inerente à elaboração da estratégia e recolher contributos das partes interessadas para depois a estratégia ser aprovada. Ministra da Justiça, Joana Rosa, diz que já se equaciona o alargamento da célula aeroportuária antitráfico que funciona no aeroporto Nelson Mandela. Durante a sua visita hoje à referida instituição, a ministra reconheceu que a célula aeroportuária antitráfico precisa de um upgrade para acompanhar a modernidade e combater o tráfico nas suas várias vertentes.
Edneia Barros. Está-se no processo da operacionalização da célula aeroportuária antitráfico, um projeto de 2011 que esteve não operacional por algum período de tempo, avança a Ministra da Justiça. Joana Rosa sublinha que também está-se a reforçar a cooperação com a ONU-DC e que já se perspectiva o alargamento no âmbito desse projeto. Precisamos alargar este projeto para outros aeroportos internacionais e há sempre necessidade de um upgrade neste projeto. O upgrade é seguir, não é, a modernidade, do ponto de vista das novas tecnologias de informação, de algum upgrade em relação a outras modalidades de crimes, não só em relação ao tráfico de drogas, mas também ao tráfico de pessoas, a abordagem que esta célula tem que fazer para evitar o tráfico de pessoas nos nossos portos, nos nossos aeroportos, para também evitar o tráfico das armas e munições. E, portanto, a complexificação da criminalidade acaba também por exigir de nós um upgrade nos sistemas para que possamos acompanhar a modernidade, estarmos nós à frente, a prever e precaver situações que poderão ocorrer para que os nossos aeroportos e portos possam estar em condições de avaliar esses riscos e de combater o tráfico nas suas várias vertentes. CAT é um projeto financiado pela União Europeia através da ONU-DC, liderada pela PJ. Cristina Andrade, da ONU-DC, adverte que tem havido uma aceleração do trânsito de cocaína a nível da região da África Ocidental, conforme dados de 2022. A mesma apela à responsabilidade partilhada em matéria de prevenção e combate. Notamos que tem havido, de fato, um aumento a nível de trânsito da cocaína e nós felicitamos, de fato, Cabo Verde por demonstrar um compromisso no sentido de intensificar este combate, porque é fundamental. É preciso dizer que cada droga apreendida por esta célula estamos a retirar a cocaína do mercado, do consumo. Por isso, este trabalho tem que ser de uma forma integrada, coordenada, uma responsabilidade partilhada de todos os setores, mas também dos países. Não é uma questão de pedido de ajuda dos países, mas uma questão de responsabilidade partilhada entre os países de origem, países produtores de cocaína, países de trânsito e países portanto, de destino, se podemos dizer. Portanto, não é um pedido de ajuda, essa parceria tem que existir. Cristina Andrade destaca que se trata de uma célula importante em termos de prevenção, dissuasão e de repressão e que existe nos países de origem, destino e de trânsito de drogas. Reforça que a ONU-DC criou essa célula também com a ideia de criar comunicações entre vários aeroportos a nível mundial. Está aprovado o contributo da espiritualidade na promoção da saúde mental e na prevenção do suicídio. A tese é de Jairzinho Pereira, defendida a propósito da Conferência Internacional sobre a Saúde Mental Positiva, aberta hoje na cidade da Praia. Para este investigador e doutor em Teologia Sistemática, a saúde mental é complexa, devendo por isso ser explorada nas suas mais variadas vertentes. E a espiritualidade surge como mais uma vertente. Não é a essencial, não é a mais importante, mas é uma vertente que, no meu entender, não deve ser descurada, não deve ser menosprezada e devemos combinar estudos empíricos, estudos científicos, dados consolidados, com estudos no âmbito da espiritualidade, por exemplo, na cooperação entre práticas clínicas e abordagens de foro espiritual. Nos países mais avançados, essas práticas são alvo de estudo e Cabo Verde, sugere Jairzinho Pereira, teria muito a ganhar se investisse na espiritualidade para promover a saúde mental. Por exemplo, há domínios que o médico, que o clínico, que claro deve dominar e controlar todo o processo de tratamento do doente mental, mas que um líder espiritual ou uma liderança espiritual no seu conjunto pode muito bem dar o seu contributo, menor ou maior, mas pode dar o seu contributo. Sendo o ser humano o resultado da combinação espiritual e física, a dimensão espiritual não deve ser descurada, defende Jairzinho Pereira, que hoje, primeiro dia da conferência organizada pelo Ministério da Saúde, discorreu sobre o tema A Influência da Fé na Resiliência e Saúde Mental. Felicidade no contexto familiar e social foi outro tema que marcou os trabalhos da conferência,
sendo oradora a psicóloga portuguesa Helena Marujo. A conferência prossegue nesta tarde com o lançamento do hino oficial da saúde mental, um ato que será presidido pelo primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva. Durante a cerimónia de inauguração da asfaltagem das vias periféricas da cidade de São Filipe no Fogo, o chefe do governo cabo-verdiano, no seu discurso, disse que, além dos investimentos físicos, é preciso criar condições de boa governança e das instituições públicas estejam centradas no serviço público e não nos partidos. Anabela Varela. Para além de investimento físico, que está a fazer transformações, que é importante, tem outro investimento que tem que ser feito ali na Fogo, fortemente. Ele é intangível, está a falar de que é físico. Primeiro, é criar condições de boa governança, condições de as instituições públicas, seja centrais, seja municipal, esteja centrado no serviço público. E serviço público é serviço ao cidadão. Não é serviço de partido A ou partido B. E não tem que bem pôr esse ambiente ali, nesse ali. É onde a força e a pressão, o condicionamento da atividade partidária é mais forte na Cabo Verde. Está a dividir pessoas, está a dividir instituições, está a partilhariza tudo. O importante é esse serviço, aquilo que está entrega a pessoas. O resultado dos investimentos feitos são para as pessoas, enfatizou o chefe do governo, e esta mudança é fundamental. Eliminar todas as formas de medo, o uso de instituições públicas para condicionar as pessoas. Ulisses Correia e Silva disse também que a liberdade é para todos em Cabo Verde. Ele é fundamental porque o processo de desenvolvimento é que é só fazer obras, é que é só coisas físicas, é criar as condições para ter uma cidadania plena, para ter cidadãos engajados, para ter compromisso com o serviço público, para ter todos os cidadãos que participam livremente, sem discriminação, sem diferenciação, sem condicionamento. Que está fazendo desenvolvimento aconteça. Os partidos políticos existem e continuam a existir e é bom para a democracia. E este é um papel importante na democracia e no desenvolvimento do país. Mas que pode condicionar a atividade e vida de pessoas. Nem condiciona o processo de desenvolvimento do país. Esta foi a mensagem que encerrou o discurso do primeiro-ministro em São Filipe ontem, durante a cerimónia de inauguração da asfaltagem das vias periféricas da cidade de São Filipe. A Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania, CNDHC, fez hoje a entrega simbólica de 20 mil kits de materiais educativos ao Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente ICA, orçado em 16 mil contos. Este evento parte do projeto Direitos Humanos para Crianças, que visa investir no futuro das crianças e adolescentes de Cabo Verde no que concerne aos direitos humanos. Euridice Mascarenhas, presidente da CNDHC, afirma que o objetivo da entrega dos kits é promover a educação em direitos humanos desde a infância para fortalecer a cidadania e o espírito pelos direitos de todos. Considerando que investir nas crianças é investir no futuro. Não sei se sabem, quando queremos mudar uma sociedade, temos que começar pelas crianças, porque elas poderão depois, com a sua atitude, fazer também mudar a atitude dos pais, da comunidade. Portanto, é um investimento que terá que ser feito nessa perspectiva e desde o início. Daí que o projeto começa com crianças dos 5 aos 10 anos, numa linguagem apropriada para falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Para a presidente do ICA, Zaida Freitas, esses kits serão de extrema importância para a instituição, pois, além de fortalecerem a componente pedagógica, vão contribuir significativamente para a criação de estratégias que assegurem os direitos das crianças. Começar desde muito cedo, desde o cidadão pequenote, a trazer estes conteúdos, estes valores extremamente importantes, com certeza que irá contribuir para a própria proteção dos direitos humanos das crianças. Então, o que nós queremos, portanto, é que todos os nossos centros, os nossos centros de dia, os nossos centros de proteção social, os nossos centros de emergência infantil, este conjunto de materiais, portanto, façam parte, portanto, das nossas atividades do dia a dia das nossas crianças. Euridice Mascarenhas explica ainda que o kit é inclusivo, contendo uma variedade de materiais educativos, como cadernos de atividades de educação para os direitos humanos e linguagem braille, em formato audiovisual e radiofónico, entre outros componentes. Pensou-se incluir todos, ou seja, tem a linguagem braille,
para os invisuais. Tem, portanto, aqui um pendrive audiovisual. Portanto, as crianças com alguma deficiência, portanto, auditiva, poderão também aceder e ter, portanto, acesso a toda a informação numa linguagem, portanto, mais visual. E temos também todo o material de preparação pedagógica para os professores. O projeto Direitos Humanos para Crianças é financiado pela Bornfonden, PNUD e Cooperação Portuguesa, com a parceria estratégica do Ministério da Educação. Tem como finalidade criar condições materiais para o ensino e aprendizagem dos direitos humanos num sistema formal de ensino para crianças dos 5 aos 10 anos. 13h16. Este é o Jornal da Tarde da RCV. Com um programa com vários painéis temáticos ligados à promoção do emprego, empregabilidade e empreendedorismo, decorre no Mindelo o Fórum Regional da Juventude 2024. Um evento de 2 dias que tem como meta contribuir para o estabelecimento de políticas públicas, incentivos ao empreendedorismo, através de debate de tendências globais e o mercado de trabalho jovem. O José Pedro Santos esteve na abertura do encontro e traz o essencial do ato. Na abertura do fórum, o ministro adjunto do Primeiro-Ministro para a Juventude e Desporto, Carlos Monteiro, insta os jovens presentes a serem muito mais do que empreendedores, de serem capazes de entenderem e ajustarem conceitos de desenvolvimento para uma real economia transformadora. Um país que produz riqueza nunca também tem valores que pode pôr como garantia para financiamento que você tem na banco. Um país que cresce nunca tem verbas para políticas sociais, moda pensão social, gratuidade de ensino, tarifa social de energia, que tudo que ela melhora em os vida lá na casa e vida em sua família. Se o país que tem um crescimento econômico robusto, nada de riqueza que até existe depois para aplicar em outros setores, incluindo incentivos ao empreendedorismo jovem. Mas eu sei que eu não sou para Cabo Verde, mas eu sei que eu é para o mundo. Aquilo que é dado como importância, ou que é tido como o verdadeiro crescimento no mundo, é algo que nós, como novos e jovens empreendedores, nós também alimentam, nós corrige, muda e melhora o sistema que existe a nível global. Mudanças que passam pela participação ativa e responsável dos jovens na construção das políticas do país, desde logo o engajamento na construção de uma cultura participativa que começa no processo eleitoral, realçava na sua intervenção o representante dos escritórios conjuntos das Nações Unidas em Cabo Verde, David Matter. Aos jovens cabe a responsabilidade e o dever de se interessarem pelo processo eleitoral, que deve consistir não apenas no ato de votar, mas também de conhecer os candidatos e as suas propostas para uma escolha consciente e livre. Mas exercer a cidadania não consiste apenas em votar, os jovens devem também participar em outros espaços para apresentarem suas ideias e propostas. Exemplos destes espaços podem ser em conselhos de turma, associações acadêmicas, associações comunitárias, grupos juvenis, fóruns, entre outros. Esses são certamente espaços onde a juventude pode começar a exercitar a sua cidadania e a participação e assim dar o seu contributo para o desenvolvimento do país. Corroborando com o princípio defendido por Martin, o ministro adjunto do Primeiro-Ministro, Carlos Monteiro, admite que os jovens possuem hoje ferramentas que lhes permitem essa participação. Agora, na Cabo Verde, ainda que tem nenhuma plataforma para fazer fact-check, nós mesmos jovens podem fazê-lo. Um candidato falou uma coisa hoje, nós vamos ouvir o que tinha falado há um ano ou dois. Nós compara. Nós temos um trabalho a fazer, nós temos uma participação muito mais efetiva a nível cívico e a nível político. A transformação também começa por aí. Percebe mais e melhor o que é que significa cada político, o que é que significa as ideias de cada político, de cada partido, de cada movimento independente, ao que nos fala de eleições municipais, e não participe. Na qualidade de autarca anfitrião do Fórum Regional da Juventude, Augusto Neves apresentou aos presentes um apanhado das ações desencadeadas pela idealidade e que beneficiam os jovens, para de seguida os desafiar a se engajarem no processo. Juventude tem tudo. E claro, o emprego é fundamental. O jovem quer o seu emprego, mas o jovem também tem que lutar para isso. O jovem tem que correr atrás disso. Os jovens têm que preparar para isso.
Nem só falar, mas ter um emprego. Não tenho que preparar para ter um emprego bom, um emprego com qualidade. Não só para pensar na boa pessoa, que é fundamental, na boa família, que é importantíssima, mas também no país e no desenvolvimento dessa nossa querida terra. Além de debates em plenária dos vários temas agendados, os mais de 120 jovens convidados e provenientes das ilhas de Barlavento vão participar de oficinas práticas de emprego, empregabilidade e empreendedorismo. Jornal das 13, aqui na sua rádio de Cabo Verde, 13h20. Nesta época do verão, e como já é hábito, aumenta o número de banhistas nas diversas praias do país e, infelizmente, algumas pessoas perdem a vida por afogamento, entre outras razões. O capitão dos portos de Barlavento, Aguinaldo Lima, reforça o apelo aos cidadãos em nome de uma maior segurança nas praias, cabendo a cada um também fazer a sua parte. Para banhistas, nota que já uma recomendação ali, Porto, evitar praias sem vigilância dos salvadores, evitar praias perigosas, onde a água tem corrente, evitar deixar menino na mar, isto só quando não vai para a mar. As crianças têm que ser sempre vigiadas para papéis, ou outra pessoa maior. Também para evitar, logo assim, não comer para dirigir para a mar de mamãe, que não se vê que é perigoso. Para pesca, pessoas que às vezes é pesca amadora ou com ramo de vida, portanto, para ter muita atenção quando eles vão para a mar. Isto que vai procurar nunca vai isto, né? Sempre acompanhar outra pessoa, evitar que áreas mais perigosas, arrebentação de ondulação forte e etc. Portanto, em termos gerais, é esse que não podia deixar ali para pessoas. Sempre que não há para a mar, não fazer reflexão sobre a questão de segurança nas pessoas e de pessoas que te acompanham a nós. Se tiver possibilidade de levar um colete, não estou dizendo na terra, mas o colete pode deixar nos grandes fases e um boia com cabo amarrado sempre é importante para pessoas para ter segurança e segurança de quem também. Algumas dicas de segurança nas praias, deixadas hoje de manhã no espaço Pulsar do país, pelo capitão dos portos de Barlavento, Aguinaldo Lima, tendo em conta este período de verão, com o aumento do número de banhistas nas praias do país. Caminhamos para a reta final deste jornal. A falha nos sistemas da empresa Microsoft está a causar perturbações em todos os 46 aeroportos civis de Espanha, país onde também bancos, companhias aéreas, correios e empresas de telecomunicações comunicaram problemas pelo mesmo motivo. A nível mundial, são várias as instituições afetadas por causa desta situação. Os aeroportos espanhóis são geridos pela AENA, o maior gestor aeroportuário mundial, responsável direta ou indiretamente por 80 infraestruturas em vários países, nomeadamente a América e também o Reino Unido. A empresa, detida em 51% pelo Estado espanhol, disse em comunicados divulgados nas redes sociais que está a recuperar alguns dos seus sistemas e que em Espanha todos os aeroportos estão operativos, mas alguns processos estão a desenvolver-se com alguma lentidão por causa desta crise da Microsoft. Uma falha global no sistema está a causar problemas em inúmeras empresas, incluindo companhias aéreas, financeiras, de também comunicação e outras indústrias em vários pontos do mundo. Numa mensagem intitulada Degradação de Serviço, a Microsoft afirma que os utilizadores podem não conseguir aceder a várias aplicações e serviços da instituição, nomeadamente Microsoft 365. A Microsoft acrescenta que está mobilizada e a tratar o assunto com a mais alta prioridade e urgência, ao mesmo tempo que continua a abordar o impacto contínuo nas restantes aplicações que se encontram num estado degradado. O número de novos pedidos de asilo na União Europeia cresceu em abril deste ano para 76.695, face ao mês também o mesmo mês do ano passado, que era de 68.535, dos quais 2.790 eram menores não acompanhados, conforme divulga hoje o Eurostat. De acordo com o Serviço Estatístico da União Europeia, entre os cidadãos de países terceiros que requereram pela primeira vez
Em abril, proteção internacional, os sírios continuaram a ser os mais numerosos, seguidos por venezuelanos, que trocaram lugar com afegãos, a terceira nacionalidade mais numerosa. Seguem depois a Alemanha, Espanha, Itália e França. E dos 2.790 menores não acompanhados que pediram asilo pela primeira vez na União Europeia, a maioria é originária da Síria, seguindo o Afeganistão também, com cerca de 400 pedidos de asilo para crianças. Foram assim então as informações a esta hora, uma edição e apresentação do jornalista Orlando Lima. Vamos então recordar os títulos. Ministra da Justiça, Joana Rosa, diz que já se equaciona o alargamento da célula aeroportuária antitráfico que funciona no aeroporto Nelson Mandela. Durante a sua visita hoje à referida instituição, a ministra reconheceu que a célula aeroportuária antitráfico precisa de um upgrade para acompanhar a modernidade e combater o tráfico nas suas várias vertentes. Ministério da Agricultura e Ambiente apresenta estratégia de desenvolvimento a longo prazo com baixas emissões de gases de efeito estufa para Cabo Verde. O documento abrange todos os setores, nomeadamente o sistema agroalimentar e transporte. Fórum Regional da Juventude decorre hoje e amanhã no Mindelo, um evento que tem como meta contribuir para o estabelecimento de políticas públicas e incentivos ao empreendedorismo através de debate de tendências globais e o mercado de trabalho jovem. Também neste jornal ouvimos que há constrangimentos a nível mundial por causa de falhas na empresa Microsoft. A Espanha sofre perturbações em todos os seus 46 aeroportos civis. A Microsoft diz que está mobilizada e a tratar o assunto com a mais alta prioridade e urgência. Boa tarde, fique bem, boa sexta-feira. Boa tarde, Orlando Lima. Foi assim então o Jornal da Tarde com Orlando Lima. A informação volta a ser atualizada aqui na sua rádio de Cabo Verde às 14, com os títulos apresentados pela jornalista Carmelita do Rosário. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.